Os estudos da antropologia sobre a cultura fundamentam os nossos conceitos de cidadania. Na medida em que a antropologia conhece as culturas diferentes e pode afirmar categoricamente que não existe uma cultura ou um povo superior ao outro, nós somos diferentes sim, ela consegue construir uma base para que todos mereçam o respeito. Ela consegue afirmar, a partir dos estudos científicos, que as diferenças entre os povos humanos enriquecem a humanidade. Porém, esses mesmos estudos servem como base para a gente afirmar que as nossas desigualdades nos diminuem. As desigualdades sociais devem ser combatidas dentro de uma mesma cultura. Você já deve ter ouvido falar do filme Avatar. Mas o que esse filme tem a ver com antropologia? Se você ver esse filme com atenção, você vai perceber que nele os terráqueos chegam no planeta daquele povo azul que parece os Smurfs e tenta roubar um minério que existe sobre uma árvore sagrada. O que está por trás disso é que os terráqueos não respeitam a cultura daquele povo, não os tratam como pessoas que têm cidadãos, que têm direitos e deveres, que têm que ter sua crença respeitada. Então, esse filme é um bom exemplo de alguém que olha para a cultura do outro como se não tivesse significado e trata o outro não como um cidadão, mas trata o outro como um objeto que deve satisfazer apenas as necessidades dele. Ok, agora que a gente já conheceu a antropologia, a sua definição pelo menos, e o conceito de cultura como um conjunto de valores e práticas que constituem um grupo social, vamos conhecer algumas das principais correntes de estudos da antropologia. A gente começa com a antropologia evolucionista de Edward Taylor, em seguida a gente vai ver a antropologia funcionalista de Malinowski, depois nós vamos ver Clifford Geertz falando da antropologia interpretativa e por último a gente vai falar da antropologia estruturalista de Lévi-Strauss. Quando os europeus começam a desenvolver as viagens marítimas, eles começam a entrar em contato com culturas diferentes das culturas deles. Os selvagens, só para a gente se organizar aqui, povo. Selvagem era o Brasil, era a África, era o Oriente. Bom, e a partir desse contato com esses povos diferentes, os europeus começam a desenvolver uma ciência chamada antropologia. Teve um grande antropólogo, Edward Taylor, que morreu em 1917, fez os primeiros estudos antropológicos e a gente vai ver que eram extremamente preconceituosos esses primeiros estudos da antropologia. Ele acreditava que todas as culturas desenvolveriam-se numa linha, como se fosse um trilho de trem, linearmente. E todas as culturas iam evoluir para ser tão desenvolvidas como a cultura europeia. Então ele considerava que as culturas dos mundos recém-descobertos, como Brasil, Austrália, a África, culturas primitivas que iriam se desenvolver até chegar no modelo correto, na visão dele, que era o modelo europeu. Hoje, essa antropologia evolutiva ela está ultrapassada. A gente sabe que cada grupo cultural segue o seu caminho, que não existe um caminho correto ou um caminho melhor que o outro. Hoje em dia, a antropologia evolucionista do Taylor, que deu início a esses estudos antropológicos, ela está abandonada no sentido de seu uso como compreensão das realidades. Malinowski, que era um antropólogo funcionalista, ele achava que as culturas deveriam ser estudadas a partir
da função de que cada aspecto da cultura tinha naquele grupo social. Então, qual é a função da religião daquele grupo? Ele começa a entender que as culturas diferentes precisam ser respeitadas e valorizadas. E elas só vão ser entendidas se a gente entender a função daquele aspecto cultural. Por exemplo, o carnaval, ele tem uma função das pessoas descarregarem as coisas que são oprimidas durante a vida inteira. Então, no carnaval você pode botar para fora as coisas reprimidas. Funcionaria como uma válvula de escape. Esse é o tipo de análise funcionalista, na qual você entende a cultura a partir da sua função social. Para a gente brincar com o que acabou de aprender, eu sugiro que cada um escolha algum aspecto da cultura da sua região e tente pensar qual é a função social desse aspecto cultural aí para o seu povo, beleza? Clifford Geertz é um antropólogo que eu gosto muito. Ele morreu recentemente, em 2006, e ele escreveu um livro muito interessante, Interpretação das Culturas. E o bacana dessas descobertas desse antropólogo interpretativo é que ele tira do pesquisador a função de dar um significado à cultura do outro, dos povos que ele está estudando. O Clifford Geertz diz que eu só posso entender a cultura de um povo se eu entender o que aquilo significa para aquele povo. Ou seja, não basta o cientista chegar numa cultura e dizer, olha, essa cultura tem esse significado. Não. O povo em que está sendo analisado precisa se identificar com essa interpretação. Ela precisa ter um significado para ele. Para a gente brincar com o que acabou de aprender sobre a antropologia interpretativa, que tal você escolher alguma coisa da cultura aí da sua região e tentar pensar qual é o significado desse aspecto cultural para vocês, para o povo que vive essa cultura. Bora lá? A antropologia interpretativa do Geertz, que a gente acabou de ver, traz uma coisa muito importante: a interpretação dos sinais, o significado das coisas. Então, o mundo cultural é um mundo simbólico e esse mundo simbólico vai ter uma interpretação e essa interpretação é validada pelos membros da cultura. Por último, nós vamos falar da antropologia estruturalista de Lévi-Strauss. Lévi-Strauss é um francês, inclusive ele fez alguns estudos bastante interessantes no Brasil, e o que ele fala é que as culturas têm uma estrutura e essa estrutura se repete na sociedade, é parte constitutiva e construtiva, ou seja, constitui a cultura e constrói a cultura ao mesmo tempo. O Lévi, ele vai buscar nas culturas coisas que se repetem, por exemplo, os tabus de incesto, coisas que a gente pode ver que acabam estruturando as culturas. Ele busca coisas universais, não encontrou muitas ou nenhuma, mas a questão de entender a estrutura das culturas de cada povo e o seu significado continua muito válido hoje em dia. Para a gente terminar essa terceira aula, vamos fazer uma brincadeira sobre a antropologia estruturalista. Para isso, eu proponho que cada um de vocês tente imaginar como é a estrutura das famílias que vocês conhecem. Aí, na sua casa mesmo. E tente extrapolar isso para a sociedade onde você vive. De que modo essa estrutura que você vive dentro de sua casa acaba fundamentando ou estruturando toda a sociedade onde você vive. Quais os aspectos da estrutura da sua família se repete na sociedade como um todo. Um abraço